Hoje iremos começar mais uma aula do nosso curso de Teologia do Centro de Formação Apostólica, que tem como fundador e idealizador o pastor Sérgio Lourenço do Ministério em Defesa da Fé Apostólica. Eu sou a professora Maria. Nesta 8ª aula vamos abordar o seguinte tema: a existência de Deus. 1. Sua existência declarada. Em parte alguma, as Escrituras tratam de provar a existência de Deus mediante provas formais. Reconhece-se como fato autoevidente e como crença natural do homem. As Escrituras em parte alguma propõem uma série de provas da existência de Deus como preliminar à fé, declaram o fato de Deus e chamam o homem a aventurar-se na fé. O que se chega a Deus, creia que há Deus, é o ponto inicial na relação entre o homem e Deus. A Bíblia, em verdade, fala de homens que dizem em seus corações que não há Deus, mas esses são tolos, isto é, os ímpios praticantes que expulsariam a Deus dos seus pensamentos porque já o expulsaram das suas vidas. Esses pertencem ao grande número de ateus praticantes, isto é, esses que procedem e falam como se não existisse Deus. Seu número ultrapassa em muito o número de ateus teóricos, isto é, esses que pretendem aderir à crença intelectual que nega a existência de Deus. Note-se que a declaração não há Deus não implica dizer que Deus não exista, mas sim que Deus não se ocupa com negócios do mundo. Contando com a sua ausência, os homens corrompem-se e se comportam de maneira abominável. Salmos capítulo 14. Assim escreve o Dr. A. B. Davidson, a Bíblia não tenta demonstrar a existência de Deus, porque em todas as partes da Bíblia subentende-se a sua existência. Parece não haver nenhuma passagem no Antigo Testamento que represente os homens procurando conhecer a existência de Deus por meio da natureza ou pelos eventos da providência, embora haja algumas passagens que impliquem que as ideias falsas sobre a natureza de Deus podem ser corrigidas pelo estudo da natureza e da vida. O Antigo Testamento cogita tão pouco da possibilidade de conhecer a Deus quanto cogita de provar a sua existência. Porque os homens argumentariam sobre o conhecimento de Deus quando já estavam persuadidos de que o conheciam, cônscios de estarem em comunhão com Ele, estando seus pensamentos cheios e iluminados por Ele, sabendo que seu Espírito neles movia, e guiava-os em toda a sua história. A ideia de que o homem chega ao conhecimento ou à comunhão com Deus por meio de seus próprios esforços é totalmente estranha ao Antigo Testamento. Deus fala, ele aparece, o homem ouve e vê. Deus aproxima-se dos homens, estabelece um concerto ou relação especial com eles, e dá-lhes mandamentos. Eles o recebem quando ele se aproxima, aceitam a sua vontade e obedecem aos seus preceitos. Moisés e os profetas em parte alguma são representados como pensadores refletindo sobre o invisível, formando conclusões acerca dele, ou alcançando conceitos elevados da divindade. O invisível manifesta-se-lhes, e eles o conhecem. Quando um homem diz, eu conheço o presidente, ele não quer dizer, eu sei que o presidente existe porque isso se subentende na sua declaração. Da mesma maneira os escritores bíblicos nos dizem que conhecem a Deus e essas declarações significam a sua existência. 2. Sua existência provada. Se as Escrituras não oferecem nenhuma demonstração racional da existência de Deus, por que vamos nós fazer essa tentativa? Pelas seguintes razões: primeiramente, para convencer os que genuinamente buscam a Deus, isto é, pessoas cuja fé tem sido ofuscada por alguma dificuldade, e que dizem, eu quero crer em Deus, mostra-me que seja razoável crer nele. Mas evidência nenhuma convencerá a pessoa, que, por desejar continuar no pecado e no egoísmo, diz, desafio-te a provar que Deus existe. Afinal, a fé é questão moral e não intelectual. Se a pessoa não está disposta a aceitar, ela porá de lado todas e quaisquer evidências. Lucas capítulo 6 versículo 31. Segundo, para fortalecer a fé daqueles que já creem. Eles estudam as provas, não para crer, mas sim porque já creem. Esta fé lhes é tão preciosa que aceitarão com alegria qualquer fato que a faça aumentar ou enriquecer. Finalmente, para poder enriquecer nosso conhecimento acerca da natureza de Deus.
Que maior objeto de pensamento e estudo existe do que ele? Onde acharemos evidências da existência de Deus? Na criação, na natureza humana e na história humana. Dessas 3 esferas deduzimos as 5 evidências da existência de Deus. 1. O universo deve ter uma primeira causa ou um criador. Argumento cosmológico, da palavra grega cosmos, que significa mundo. 2. O desígnio evidente no universo aponta para uma mente suprema. Argumento teleológico, de telios, que significa desígnio ou propósito. 3. A natureza do homem, com seus impulsos e aspirações, assinala a existência de um governador pessoal. Argumento antropológico, da palavra grega anthropos, que significa homem. 4. A história humana dá evidências de uma providência que governa sobre tudo. Argumento histórico. 5. A crença é universal. Argumento do consenso comum. A. O argumento da criação. A razão argumenta que o universo deve ter tido um princípio. Todo efeito deve ter uma causa suficiente. O universo, sendo o efeito, por conseguinte deve ter uma causa. Consideremos a extensão do universo. Nas palavras de George W. Gray, o universo, como o imaginamos, é um sistema de milhares e milhões de galáxias. Cada uma delas se compõe de milhares e milhões de estrelas. Perto da circunferência de uma dessas galáxias, a Via Láctea, existe uma estrela de tamanho médio e temperatura moderada, já amarelada pela velhice, que é o nosso Sol. E imaginem que o Sol é milhões de vezes maior que a nossa pequena Terra. Prossegue o mesmo escritor, o Sol está girando numa órbita vertiginosa em direção à circunferência da Via Láctea a 19.300 metros por segundo, levando consigo a Terra e todos os planetas, e ao mesmo tempo todo o sistema solar está girando num gigantesco circuito a velocidade incrível de 321 km por segundo, enquanto a própria galáxia gira, qual colossal roda gigante estelar. Fotografando-se algumas seções dos céus, é possível fazer a contagem das estrelas. No observatório de Harvard College eu vi uma fotografia que inclui as imagens de mais de 200 vias lácteas, todas registradas numa chapa fotográfica de 35x 42 centímetros. Calcula-se que o número de galáxias de que se compõe o universo é da ordem de 500 milhões de milhões. Consideremos nosso pequeno planeta e nele as várias formas de vida existentes, as quais revelam inteligência e desígnio divinos. Naturalmente surge a questão, como se originou tudo isso? A pergunta é natural, pois as nossas mentes são constituídas de tal forma que esperam que todo efeito tenha uma causa. Logo, concluímos que o universo deve ter tido uma primeira causa, ou um criador. No princípio, Deus, Gênesis capítulo 1 versículo 1. De um modo singelo este argumento é exposto no seguinte incidente, disse um jovem cético a uma idosa senhora, outrora eu cria em Deus, mas agora, desde que estudei filosofia e matemática, estou convencido de que Deus não é mais do que uma palavra oca. Bem, disse a senhora, é verdade que eu não aprendi essas coisas, mas desde que você já aprendeu, pode me dizer de onde veio este ovo? Naturalmente de uma galinha, foi a resposta. E de onde veio a galinha? Naturalmente de um ovo. Então indagou a senhora, permita-me perguntar, qual existiu primeiro, a galinha ou o ovo? A galinha, por certo, respondeu o jovem. Então, a galinha existia antes do ovo? Não, devia dizer que o ovo existia primeiro. Então, eu suponho que você quer dizer que o ovo existia antes da galinha. O moço vacilou. Bem, a senhora vê, isto é, naturalmente, bem, a galinha existiu primeiro. Muito bem, disse ela, quem criou a primeira galinha de que vieram todos os sucessivos ovos e galinhas? Que é que a senhora quer dizer com tudo isto? Perguntou ele. Simplesmente isto, replicou ela, digo que aquele que criou o primeiro ovo ou a primeira galinha é aquele que criou o mundo. Você nem pode explicar, sem Deus, a existência de um ovo ou de uma galinha, e ainda quer que eu creia que você pode explicar, sem Deus, a existência do mundo inteiro. O argumento do desígnio.
O desígnio e a formosura evidenciam-se no universo, mas o desígnio e a formosura implicam um arquiteto, portanto, o universo é a obra de um arquiteto dotado de inteligência suficiente para explicar sua obra. O grande relógio de Estrasburgo tem, além das funções normais de um relógio, uma combinação de luas e planetas que se movem, mostrando dias e meses com a exatidão dos corpos celestes, com seus grupos de figuras que aparecem e desaparecem com regularidade igual ao soarem as horas no grande cronômetro. Declarar não ter havido um engenheiro que construiu o relógio, e que este objeto aconteceu, seria insultar a inteligência e a razão humana. É insensatez presumir que o universo aconteceu, ou, em linguagem científica, que procedeu do concurso fortuito dos átomos. Suponhamos que o livro O Peregrino fosse descrito da seguinte maneira: o autor tomou um vagão de tipos de imprensa e com paus atirou ao ar. Ao caírem no chão, natural e gradualmente se ajuntaram de maneira a formar a famosa história de Bunyan. O homem mais incrédulo diria: que absurdo! E a mesma coisa dizemos nós das suposições do ateísmo em relação à criação do universo. O exame de um relógio revela que ele leva os sinais de desígnio porque as diversas peças são reunidas com um propósito prévio. Elas são colocadas de tal modo que produzem movimentos e esses movimentos são regulados de tal maneira que marcam as horas. Disso inferimos duas coisas: primeiramente, que o relógio teve alguém que o fez, e em segundo lugar, que o seu fabricante compreendeu a sua construção, e o projetou com o propósito de marcar as horas. Da mesma maneira, observamos o desígnio e a operação de um plano no mundo e, naturalmente, concluímos que houve alguém que o fez e que sabiamente o preparou para o propósito ao qual está servindo. O fato de nunca termos observado a fabricação de um relógio não afetaria essas conclusões, mesmo que nunca conhecêssemos um relojoeiro, ou que jamais tivéssemos ideia do processo desse trabalho. Igualmente, a nossa convicção de que o universo teve um arquiteto, de forma nenhuma sofre alteração pelo fato de nunca termos observado a sua construção, ou de nunca termos visto o arquiteto. Do mesmo modo, a nossa conclusão não se alteraria se alguém nos informasse que o relógio é resultado da operação das leis da mecânica e explica-se pelas propriedades da matéria. Ainda assim teremos que considerá-lo como obra de um hábil relojoeiro que soube aproveitar essas leis da física e suas propriedades para fazer funcionar o relógio. Da mesma forma, quando alguém nos informa que o universo é simplesmente o resultado da operação das leis da natureza, nós nos vemos constrangidos a perguntar: quem projetou, estabeleceu e usou essas leis? Isso, em razão de ser implícita a presença de um legislador uma vez que existem leis. Tomemos, para ilustrar, a vida dos insetos. Há uma espécie de escaravelho chamado stagon ou chifrudo. O macho tem magníficos chifres, 2 vezes mais compridos do que o seu corpo, a fêmea não tem chifres. No estágio larval, eles enterram-se a si mesmos na terra e, silenciosamente, esperam na escuridão pela sua metamorfose. São naturalmente meros insetos, sem nenhuma diferença aparente e, no entanto, um deles escava para si um buraco 2 vezes mais profundo do que o outro. Por quê? Para que haja espaço para os chifres do macho se desenvolverem com perfeição. Porque essas larvas, aparentemente iguais, diferem assim em seus hábitos. Quem ensinou o macho a cavar seu buraco 2 vezes mais profundo do que o faz a fêmea? É o resultado de um processo racional. Não, foi Deus, o Criador, quem pôs naquelas criaturas a percepção instintiva que lhes seria útil. De onde recebeu esse inseto a sua sabedoria? Alguém talvez pense que a herdara de seus pais. Mas um cão ensinado, por exemplo, transmite à sua descendência sua astúcia e agilidade. Não? Mesmo que admitamos que o instinto fosse herdado, ainda deparamos com o fato de que alguém havia instruído o primeiro escaravelho chifrudo. A explicação do maravilhoso instinto dos animais acha-se nas palavras do primeiro capítulo de Gênesis: e disse Deus, isto é, a vontade de Deus. Quem observa o funcionamento de um relógio sabe que a inteligência não está no relógio mas sim no relojoeiro.
E quem observa o instinto maravilhoso das menores criaturas, concluirá que a primeira inteligência não era a delas, mas sim do seu Criador, e que existe uma mente controladora dos menores detalhes da vida. O Dr. Whitney, ex-presidente da Sociedade Americana e membro da Academia Americana de Artes e Ciências, certa vez disse que um dia repeliu outro pela vontade de Deus e ninguém pode dar razão melhor. Que quer o Senhor dizer com a expressão, a vontade de Deus? Alguém lhe perguntou. O Dr. Whitney replicou, como o Senhor define a luz. Existe a teoria corpuscular, a teoria de ondas, e agora a teoria do quantum, e nenhuma das teorias passa de uma conjetura educada. Com uma explicação tão boa como essas, podemos dizer que a luz caminha pela vontade de Deus. A vontade de Deus, essa lei que descobrimos, sem a podermos explicar, é a única palavra final. O Sr. A.J. Pace, desenhista do periódico evangélico Sunday Show Times, fala de sua entrevista com o finado Wilson J. Bentley, perito em microfotografia, fotografar o que se vê através do microscópio. Por mais de um terço de século esse senhor fotografou cristais de neve. Depois de haver fotografado milhares desses cristais, ele observou 3 fatos principais. Primeiro, que não havia 2 flocos iguais. Segundo, todos eram de um padrão formoso. Terceiro, todos eram invariavelmente de forma sextavada. Quando lhe perguntaram como se explicava essa simetria sextavada, ele respondeu, de certo, ninguém sabe senão Deus, mas a minha teoria é a seguinte: como todos sabem, os cristais de neve são formados de vapor de água a temperaturas abaixo de zero, e a água se compõe de 3 moléculas, 2 de hidrogênio que se combinam com uma de oxigênio. Cada molécula tem uma carga de eletricidade positiva e negativa, a qual tem a tendência de polarizar-se nos lados opostos. O algarismo 3, portanto, figura no assunto desde o começo. Como podemos explicar estes pontinhos tão interessantes, as voltas e as curvas graciosas, e estas quinas chanfradas tão delicadamente cinzeladas, todas elas dispostas com perfeita simetria ao redor do ponto central? Perguntou o Sr. Pace. Encolheu os ombros e disse, somente o artista que os desenhou e os modelou conhece o processo. Sua declaração acerca do algarismo 3 que figura no assunto me pôs a pensar. Não seria então que o triuno Deus, que modela toda a formosura da criação, rubrica a própria Trindade nestas frágeis estrelas de cristal de gelo como quem assina seu nome em sua obra-prima? Ao examinar os flocos de neve ao microscópio, vê-se instantaneamente que o princípio básico da estrutura do floco de neve é o hexágono ou a figura de 6 lados, o único exemplo disso em todo o reino da geometria a este respeito. O raio do círculo circunscrevente é exatamente igual ao comprimento de cada um dos 6 lados do hexágono. Portanto, resultam 6 triângulos equiláteros reunidos ao núcleo central, sendo todos os ângulos de 60 graus, a terça parte de toda a área num lado de uma linha reta. Que símbolo sugestivo do triuno Deus é o triângulo! Aqui temos unidade, um triângulo, formado de 3 linhas, cada parte indispensável à integridade do conjunto. A curiosidade agora me impeliu a examinar as referências bíblicas sobre a palavra neve, e descobri, com grande prazer, este mesmo triângulo inerente na Bíblia. Por exemplo, há 21, 3 e 7, referências contendo o substantivo neve no Antigo Testamento, e 3 no Novo Testamento, 24 ao todo. Então achei referências que falam da lepra tão branca como a neve. 3 vezes a purificação do pecado é comparada à neve. Achei mais 3 que falam de roupas tão brancas como a neve. 3 vezes a aparência do Filho de Deus compara-se à neve. Mas a maior surpresa foi ao descobrir que a palavra hebraica, neve, é composta inteiramente de algarismos 3. É fato, embora não seja geralmente conhecido que, não tendo algarismos, tanto os hebreus como os gregos usavam as letras do seu alfabeto como algarismos. Bastava um olhar casual de um hebreu à palavra sheleg, palavra hebraica que quer dizer neve, para ver que ela significa o algarismo 333, bem como significa neve.
No hebraico a primeira letra, que corresponde à nossa SH, vale 3 OO, a segunda consoante L vale 30, e a consoante final, o nosso G, vale 3. Somando-as, temos 333, 3 algarismos de 3. Curioso, não é verdade? Mas por que não esperar exatidão matemática de um livro plenamente inspirado, tão maravilhoso quanto o mundo que Deus criou? Acerca de Deus disse já, faz grandes coisas que não podemos compreender. Pois diz a neve, cai sobre a terra, Jó capítulo 37 versículos 5 ao 6. Eu já gastei 2 dias inteiros para copiar com pena e tinta o desenho de Deus de 6 cristais de neve e fiquei muito fatigado. E como é fácil para ele fazê-lo. Ele diz a neve, e com uma palavra está feito. Imaginem quantos milhões de bilhões de cristais de neve caem sobre 1 hectare de terra durante 1 hora, e imaginem, se puderem, o fato surpreendente de que cada cristal tem sua individualidade própria, um desenho e modelo sem duplicata nesta ou em qualquer outra tempestade. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado é, não o posso atingir, Salmo 1:3-9-6. Como pode uma pessoa ajuizada, diante de tal evidência de desígnios, multiplicados por um sem número de variedades, duvidar da existência e da obra do desenhista, cuja capacidade é imensurável? Um Deus capaz de fazer tantas belezas é capaz de tudo, até mesmo de moldar as nossas vidas dando-lhes beleza e simetria. O argumento da natureza do homem. O homem dispõe de natureza moral, isto é, a sua vida é regulada por conceitos do bem e do mal. Ele reconhece que há um caminho reto de ação que deve seguir e um caminho errado que deve evitar. Esse conhecimento chama-se consciência. Ao fazer ele o bem, a consciência o aprova, ao fazer ele o mal, ela o condena. A consciência, seja obedecida ou não, fala com autoridade. Assim disse Boutier acerca da consciência, se ela tivesse poder na mesma proporção de sua autoridade manifesta, governaria o mundo, isto é, se a consciência tivesse a força de pôr em ação o que ordena, ela revolucionaria o mundo. Mas acontece que o homem é dotado de livre arbítrio e, portanto, pode desobedecer aquela voz íntima. Mesmo estando mal orientada, sem esclarecimento, a consciência ainda fala com autoridade, e faz o homem sentir sua responsabilidade. 2 coisas me impressionam, declarou Kant, o grande filósofo alemão, o alto céu estrelado e a lei moral em meu interior. Qual a conclusão que se tira deste conhecimento universal do bem e do mal? Que há um legislador que idealizou uma norma de conduta para o homem e fez a natureza humana capaz de compreender esse ideal. A consciência não cria o ideal, ela simplesmente testifica acerca dele, registrando a sua conformidade ou não conformidade. Quem originalmente criou esses 2 poderosos conceitos do bem e do mal? Deus, o justo legislador. O pecado ofuscou a consciência e quase anulou a lei do ser humano, mas no Monte Sinai Deus gravou essa lei em pedras para que o homem tivesse a lei perfeita para dirigir a sua vida. O fato de que o homem compreende esta lei, e sente a sua responsabilidade para com ela, manifesta a existência de um legislador que criou o homem com essa capacidade. Qual é a conclusão que podemos tirar desse sentimento de responsabilidade? Que o legislador é também um juiz que recompensar os bons e castigar os maus. Aquele que impôs a lei finalmente defenderá essa lei. Não somente a natureza moral do homem, como também todos os aspectos da sua natureza testificam da existência de Deus. Até as religiões mais degradadas demonstram o fato de que o homem, qual cego, tateando, procura algo que sua alma anela. A fome física indica a existência de algo que a possa satisfazer. Quando o homem tem fome, essa fome indica que há alguém ou algo que o possa satisfazer. A exclamação, a minha alma tem sede de Deus, Salmos capítulo 42 versículo 2, é um argumento a favor da existência de Deus, pois a alma não enganaria o homem com sede daquilo que não existisse. Assim disse certa vez um erudito da igreja primitiva, para-te nos fizeste, e nosso coração estará inquieto enquanto não encontrar descanso em ti.
D. O argumento da história. A marcha dos eventos da história universal fornece evidência de um poder e de uma providência dominantes. Toda a história bíblica foi escrita para revelar Deus na história, isto é, para ilustrar a obra de Deus nos negócios humanos. Os princípios do divino governo moral encontram-se na história das nações tanto quanto na experiência dos homens, escreve D.S. Clarke. Salmos capítulo 75 versículo 7, Daniel capítulo 2 versículo 21, Daniel capítulo 5 versículo 21. O protestantismo inglês vê a derrota da armada espanhola como uma intervenção divina. A colonização dos Estados Unidos por imigrantes protestantes salvou-os da sorte da América do Sul, e desta maneira salvou a democracia. Quem negaria que a mão de Deus estivesse nesses acontecimentos? A história da humanidade, o surgimento e declínio de nações, como Babilônia e Roma, mostram que o progresso acompanha o uso das faculdades dadas por Deus e a obediência à sua lei, e que o declínio nacional e a podridão moral seguem a desobediência. D.L. Pearson. A.T. Pearson, em seu livro, Os Novos Atos dos Apóstolos, expõe as evidências da dominante providência de Deus nas missões evangélicas modernas. Especialmente o modo de Deus tratar com os indivíduos fornece provas de sua ativa presença nos negócios humanos. Charles Bradlaugh, que foi em certo tempo o ateu mais notável na Inglaterra, desafiou o pastor Charles Hugo Price para um debate. Foi aceito o desafio e o pregador, por sua vez, desafiou o ateu da seguinte maneira: como todos sabemos, Sr. Bradlaugh, o homem convencido contra a própria vontade mantém sempre seu ponto de vista, e, visto que o debate, como ginástica mental que é, provavelmente não converterá ninguém, proponho-lhe que apresentemos algumas evidências concretas da validade das reivindicações do cristianismo na forma de homens e mulheres redimidos da vida mundana e vergonhosa pela influência do cristianismo e pela do ateísmo. Eu trarei 100 desses homens e mulheres, e desafio-o a fazer o mesmo. Se o Sr. Bradlaugh não puder apresentar 100, contra os meus 100, ficarei satisfeito se trouxer 50 homens e mulheres que se levantem e testifiquem que foram transformados de uma vida vergonhosa pela influência dos seus ensinos ateus. Se não puder apresentar 50, desafio-o a apresentar 20 pessoas que testifiquem com rostos radiantes, como o farão os meus 100, que tenham um grande e novo gozo na sua vida elevada, em resultado dos ensinos ateus. Se não puder apresentar 20, ficarei satisfeito se apresentar 10. Não, Sr. Bradlaugh, desafio-o a trazer um só homem ou uma só mulher que dê tal testemunho acerca da influência enobrecedora dos seus ensinos. Minhas pessoas redimidas trarão prova irrefutável quanto ao poder salvador de Jesus Cristo sobre as suas vidas redimidas da escravidão do pecado e da vergonha. Talvez, Sr. Bradlaugh, essa será a verdadeira demonstração da validade das reivindicações do cristianismo. O Sr. Bradlaugh retirou o seu desafio, e, o argumento da crença universal. A crença na existência de Deus é praticamente tão difundida quanto a própria raça humana, embora muitas vezes se manifeste em forma pervertida ou grotesca e revestida de ideias supersticiosas. Esta opinião tem sido contestada por alguns que argumentam existirem raças que não têm a menor concepção de Deus. Mas o Sr. Jevons, autoridade no assunto de raças e religiões comparadas, diz que esta opinião, como é do conhecimento de todos os antropólogos, já foi para o limbo das controvérsias mortas. Todos concordam que não existem raças, por mais primitivas que sejam, totalmente destituídas de concepção religiosa. Embora alguém cite exceções, sabemos que a exceção não inutiliza a regra. Por exemplo, se fossem encontrados alguns seres humanos inteiramente destituídos de todo sentimento humano e compaixão, isso não serviria de base para dizer que o homem é essencialmente uma criatura destituída de sentimentos. A presença de cegos no mundo não prova que todos os homens são cegos. Como disse William Evans, o fato de certas nações não conhecerem a tabuada de multiplicação não afeta a aritmética. Como se originou esta crença universal?
A maior parte dos ateus parece imaginar que um grupo de teólogos se tenha reunido em sessão secreta na qual inventaram a ideia de Deus, a qual depois apresentaram ao povo. Mas os teólogos não inventaram Deus, como também os astrônomos não inventaram as estrelas, nem os botânicos as flores. É certo que os antigos mantinham ideias erradas acerca dos corpos celestes, mas esse fato não nega a existência dos corpos celestes. E visto que a humanidade já teve ideias defeituosas acerca de Deus, isso implica que existe um Deus acerca do qual podiam ter noções errôneas. Este conhecimento universal não se originou necessariamente pelo raciocínio, porque há homens de grande capacidade de raciocínio que também negam a existência de Deus. Mas é evidente que o mesmo Deus que fez a natureza, com suas belezas e maravilhas, fez também o homem dotado de capacidade para observar, através da natureza, o seu Criador. Porquanto, o que se pode conhecer de Deus, neles está manifesto, pois Deus lhe o manifestou. As perfeições invisíveis dele, o seu poder eterno, e a sua divindade, claramente se veem desde a criação do mundo, sendo percebidas pelas suas obras. Romanos capítulo 1 versículos 19 ao 20. Deus não fez o mundo sem deixar certos sinais, sugestões e evidências claras, que falam das obras das suas mãos. Mas os homens, conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem deram graças, antes se enfatuaram nas suas especulações e ficou em trevas o seu coração insensato. Romanos capítulo 1 versículo 21. O pecado fez embaçar a sua visão, perderam de vista a Deus e, em vez de ver a Deus através da criatura, desprezaram-no pela ignorância e adoraram a criatura. Foi desta maneira que começou a idolatria. Mas até isto prova que o homem é criatura adoradora e que forçosamente procura um objeto de culto. Esta crença universal em Deus é prova de que a natureza do homem é de tal maneira constituída que é capaz de compreender e apreciar essa ideia, como o expressou certo escritor: o homem é incuravelmente religioso, que no sentido mais amplo inclui, 1. A aceitação do fato da existência de um ser acima das forças da natureza. 2. Um sentimento de dependência de Deus como quem domina o destino do homem. Este sentimento é despertado pelo pensamento de sua própria debilidade e pequenez e pela magnitude do universo. 3. A convicção de que se pode efetuar uma união amistosa e que nesta união ele, o homem, achará segurança e felicidade. Desta maneira vemos que o homem, por natureza, é constituído para crer na existência de Deus, para confiar na sua bondade, e para adorar em sua presença. Este sentimento religioso não se encontra nas criaturas inferiores. Por exemplo, perderia seu tempo quem procurasse ensinar religião ao mais elevado dos tipos de símios. Mas o mais inferior dos homens pode ser instruído nas coisas de Deus. Por quê? Falta ao animal a natureza religiosa, não é feito à imagem de Deus, o homem possui natureza religiosa e procura um objeto de adoração. 3. Sua existência negada. O ateísmo consiste na negação absoluta da ideia de Deus. Alguns duvidam que haja verdadeiros ateus, mas se os houver, é impossível provar que estejam sinceramente buscando a Deus ou que sejam logicamente coerentes. Visto que são os ateus que se opõem às convicções mais profundas e mais fundamentais da raça humana, a responsabilidade de provar a não existência de Deus recai sobre eles. Não podem sincera e logicamente dizer-se ateus enquanto não apresentarem provas irrefutáveis de que de fato Deus não existe. Inegavelmente, a evidência da existência de Deus ultrapassa de muito a evidência contra a sua existência. Nesta conexão, Jesse Clarke escreve: uma pequena prova demonstrará que há Deus, porquanto nenhuma prova, por maior que seja, pode atestar a sua não existência. As pegadas de uma ave sobre uma rocha junto ao mar provariam que em algum tempo um pássaro visitou as terras adjacentes ao Atlântico. Mas antes que se declarasse que pássaro nenhum jamais estivera por ali, seria necessário conhecer a história inteira dessa costa desde o começo da vida no globo terrestre. Um pouco de evidência demonstrará que existe Deus.
Antes que se diga que não há Deus, devem-se analisar todos os elementos do universo, devem-se investigar todas as forças mecânicas, elétricas, biológicas, mentais e espirituais, deve-se ter conhecimento de todos os seres e compreendê-los completamente, deve-se estar em todos os pontos do espaço a um só tempo, para que possivelmente Deus não esteja em alguma outra parte e assim escape à sua atenção. Essa pessoa deve ser onipotente, onipresente, eterna, de fato, essa mesma pessoa deve ser Deus antes que ela afirme dogmaticamente que não há Deus. Por muito estranho que pareça, somente Deus, cuja existência o ateu nega, teria essa capacidade de provar que não há Deus. Outro sim, mesmo a mais remota possibilidade de que existe um soberano moral põe sobre o homem imensa responsabilidade, e a conclusão ateísta é inaceitável enquanto a inexistência de Deus não for demonstrada de maneira irrefutável. A posição contraditória ateísta demonstra-se no fato de que muitos ateus, ao se encontrarem em perigo ou em dificuldades, têm orado. Quantas vezes, tempestades e lutas da vida têm varrido seu refúgio teórico, revelando os alicerces espirituais, e demonstrando o comportamento humano. Dizemos humano porque aquele que nega a existência de Deus abala e suprime os instintos e impulsos mais profundos e nobres da alma. Como disse Pascal, o ateísmo é uma enfermidade. Quando o homem perde a fé em Deus não é devido aos argumentos, não importa a lógica aparente com que se apresente a sua negação, mas a algum desastre, traição, ou negligência íntimos ou algum ácido corrosivo destilado em sua alma que dissolveu a pérola de grande preço. O seguinte incidente, contado por um fidalgo russo, esclarecer este assunto, foi em novembro de 1917, quando os bolcheviques venceram o governo de Kerensky e iniciaram um reinado de terror. O fidalgo estava na casa de sua mãe, tomado de constante medo de ser preso. A campainha da porta tocou e o criado que atendeu trouxe um cartão de visita com o nome do príncipe Kropotkin, o próprio pai do anarquismo. Ele entrou e pediu permissão para examinar o apartamento. Não havia outra coisa a fazer a não ser permitir-lhe entrar, porque evidentemente estava autorizado a dar busca e até mesmo a requisitar a casa. A minha mãe permitiu-lhe passar adiante, diz o narrador. Entrou num quarto e depois em outro, sem parar, como se tivesse morado ali antes e conhecesse a ordem dos cômodos. Entrou na sala de jantar, olhou em redor e, de repente, dirigiu-se ao quarto ocupado por minha mãe. Me perdoe, disse minha mãe, quando o príncipe ia abrir a porta, é meu quarto de dormir. Ele parou por um instante diante da porta, olhou para minha mãe então, como se estivesse envergonhado, e com voz trêmula, disse rapidamente sim, eu sei. Perdoe-me, mas preciso entrar neste quarto. Pôs a mão na maçaneta e lentamente começou a abrir a porta, e então repentinamente fechou-a atrás de si depois de entrar. Fiquei tão agitado diante da conduta do príncipe que me vi tentado a olhar. O príncipe Kropotkin estava ajoelhado orando ante o oratório no quarto de minha mãe. Eu o vi ajoelhado fazer o sinal da cruz, não vi seu rosto nem seus olhos, pois o via por trás. Sua figura ajoelhada e sua oração fervorosa, fizeram-no parecer tão humilde enquanto sussurrava vagarosamente a reza. Estava tão ocupado que nem notou a minha presença. De repente toda a minha ira e meu ódio contra esse homem tinham se evaporado, qual cerração ante os raios do sol. Tão comovido fiquei que cuidadosamente cerrei a porta. O príncipe Kropotkin permaneceu no quarto de minha mãe talvez 20 minutos. Finalmente saiu com o ar de um menino que tivesse cometido uma falta, e nem levantou os olhos, como que reconhecendo o seu erro. Entretanto, havia um sorriso no seu rosto. Chegou perto da minha mãe, tomou-lhe a mão, beijou-a e logo disse em voz muito baixinha: agradeço-lhe muito por haver me permitido esta visita à sua casa. Não fique nervosa comigo, a senhora vê, foi neste quarto que morreu a minha mãe. Foi grande consolação para mim, estar outra vez no seu quarto. Obrigado, muito obrigado. A sua voz tremia, e seus olhos estavam umedecidos.
Logo se despediu e desapareceu. Esse homem, apesar de ser anarquista, revolucionário e ateu, ainda orou. Não é evidente que ele ficou ateu porque esmagou os sentimentos mais profundos de sua alma. O ateísmo é um crime contra a sociedade, pois destrói o único fundamento da moral e da justiça, um Deus pessoal que põe sobre o homem a responsabilidade de guardar as suas leis. Se não há Deus, então não há lei divina, e todas as leis são do homem. Mas por que se deve proceder legalmente? Porque um homem, ou grupo de homens o ordenam. É possível que haja pessoas dotadas de relativa nobreza de espírito, e que essas façam o bem e sejam direitas, sem, contudo, possuírem crença em Deus, mas para a grande massa da humanidade existe somente uma sanção para fazer o que é reto e isso é, assim diz o Senhor, o juiz dos vivos e dos mortos, o poderoso governador do destino eterno. Remover isso é destruir os fundamentos da sociedade humana. Comenta James M. Gillis, o ateu é como um ébrio cambaleante que entra num laboratório de pesquisas e começa a juntar certas substâncias químicas que o podem destruir, bem como a tudo ao seu derredor. Na verdade, o ateu está facilitando com forças mais misteriosas e mais poderosas que qualquer coisa que existe nos tubos de ensaios, mais misteriosas do que o muito falado raio da morte. Nem se pode imaginar qual seria o resultado se um ateu realmente extinguisse a fé em Deus. Toda a trágica história deste planeta não registra um só evento que ilustre tal cataclismo universal que se verificaria. O ateísmo é crime contra o homem. Ele procura arrancar do coração do homem o anelo pelas coisas espirituais, sua fome e sede do infinito. Os ateus protestam contra os crimes que se praticaram em nome da religião. Reconhecemos que a religião tem sido pervertida pelo sacerdotalismo e eclesiasticismo. Mas procurar apagar a ideia de Deus por ter havido abusos é tão absurdo quanto tentar arrancar o amor do coração humano porque em alguns casos esse amor se desvirtuou. Esperamos que Deus através do Espírito Santo, abra sua mente e te capacite para entender e praticar estes ensinamentos. Até nossa próxima aula.